E diferença salarial, você ainda sente hoje em dia, existe entre homens e mulheres? Sim. 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 Você sente diferença entre a realidade de 10 a 20 anos atrás de hoje, assim, em relação à diferença entre gêneros? Muito. Sim. Eu acredito que mudou. Está longe de ser o que a mulher, principalmente, né, espera. Ainda escuto algumas situações onde como é que mulher quer receber a mesma coisa que o homem se mulher tem TPM? A mulher ela tem menos voz ativa, a mulher tem menos espaço em geral. Eu acho que assim, o crescimento acaba ficando bem mais difícil. Você já recebeu algum tipo de orientação tendenciosa, como por exemplo, dar preferência a algum grupo específico, como homens ou mulheres, quando surge uma vaga sem preenchida? Com certeza. Das queixas que normalmente surgem de desigualdade ou injustiça no ambiente de trabalho, em sua opinião, entre homens e mulheres, quem faz a maioria das reclamações? Com certeza mais de mulheres, porque elas são mais prejudicadas. Mas também já vi homens reclamando dessa desigualdade. Não deles, mas de um subordinado, enfim. Como que você reage a situações que é dado preferência a algum determinado grupo? A questão de gênero é muito mais comum, na verdade. Por exemplo, áreas de engenharia acho que é uma das mais discriminadas. A empresa onde eu trabalho é 80% engenharia, então é muito discriminado. Depende muito de gestor para gestor. Inclusive, eu tenho um processo agora de estágio, onde é um estágio diferenciado. Tem um gestor que em todos os processos que fiz, ele queria meninos. Tanto que eu brigava com eles, insistindo em colocar umas meninas que infelizmente não deram certo. Nesse programa de estágio diferenciado, quem manda é o RH. O gestor não tem muito o que escolher. A gente que escolhe onde a pessoa vai ficar, quanto tempo vai ficar, e propositalmente eu coloquei uma menina para ele enxergar que ok, os perfis que ele tinha no passado realmente não foram bem escolhidos. Porém, em engenharia, não tem como a gente colocar uma menina que não quer sujar a mão de graxa, mas é toda uma questão de ajuste de perfil. E hoje ele está com uma menina que ele está amando, só que esse estágio, o estagiário não fica em uma área só, ele conhece várias outras, e o gestor hoje não quer que ela saia de lá. Ele veio me pedir para que ela fique apenas na área dele. E eu disse: Quais são as queixas, assim, por exemplo, eu quero um homem, mas por quê? Nesse caso desse gestor que eu estava falando, é literalmente que ele vê a mulher como uma coisa delicada. Então, eles gostam de falar palavrão, eles gostam de ser brutos. Eles acham que a mulher não vai aguentar, eles acham que na hora de dar uma bronca, a mulher vai chorar. Acho que isso é um dos principais problemas. E outro é só machismo mesmo. Você percebeu alguma mudança referente ao tipo de preferências desde a época que você ingressou na empresa até o momento atual? Na empresa que eu estou hoje, não muito. Teve esse gestor que eu comentei antes, que entendeu que não se tratava de mulher ou homem, mas de um perfil adequado para ele. Na empresa que eu estava antes, também era uma empresa familiar, mas teve bem visível essa mudança quando trocamos alguns diretores. Quando vieram pessoas de mais peso para a empresa, com uma visão de mercado muito maior, então eles trouxeram outra visão. Na sua opinião, existe ainda diferença salarial entre os gêneros para o mesmo cargo? Sim, existe sim. Infelizmente existe. Aqui neste mundo que eu tô, Curitiba, não tanto. Mas na minha própria empresa, em termos de Brasil, América do Sul, sim, existe sim. A gente tem pessoas com o mesmo cargo, com a mesma experiência e o salário não igual. A disparidade não é grande. Eu não tenho um gerente ganhando 10 mil e outros 5 mil, mas tenho ganhando 10 mil, outros 12 mil. Então, essa pequena diferença existe, mas já diminuiu.
Até porque hoje você pode entrar na justiça e pedir equiparação salarial. E se você comprovar que fazia a mesma coisa, a mesma experiência, a mesma formação e ganhava menos, você consegue a causa. Entre tantas pessoas entrevistadas, quanto a psicóloga entrevistada, existe uma variação de otimismo, porém não dá pra gente colocar como se fosse uma variação tão grande assim de opinião. As pessoas, elas entendem o problema a partir dos fatos, que é de que a gente tem uma diferença de salário, a gente ainda presencia situações vexatórias, no sentido de mulheres serem diminuídas por serem mulheres ou não ocuparem grandes cargos, ou enfim, essa série de fatores. Só que todas as pessoas entrevistadas, elas entendem que isso é um caminho longo e que melhorou muito dos últimos anos para cá. Tanto é que hoje em dia você não vê tanto, até pela repercussão que isso traz e pela discussão que isso trouxe nos últimos 5 ou 10 anos. Dessa situação é de que cada vez mulheres vão ocupar mais cargos e a tendência salarial ela vai existir, vai continuar existindo mais em alguns setores econômicos do que outros, mas a tendência é ela desaparecer aos poucos.